Olá, pessoal. Hoje vou abrir esse vídeo aqui com um tema que eu gosto muito, né? E já conversei com várias pessoas a respeito, que são, vou usar aqui minha colinha, que são os conselhos para quem está pensando em abrir uma lavanderia self-service. E eu vou contar um pouquinho da minha história sobre o meu ponto de vista e coisas que eu tenho conversado e experiências de outros clientes, experiências minhas próprias, né, mas muito sobre o meu ponto de vista, né, os conselhos que podem ser aí para quem está precisando, para quem quer abrir, uma lavanderia self-service, né, um mercado que está em ascensão. E ontem a gente teve a convenção aqui da franquia, né, da Aquamagic, e eu vou que me motivou aqui, eu ganhei um prêmio, eu tô gravando aqui a tela, ganhei um prêmiozinho aqui de inteligência de mercado, né? Fui premiada, unidade premiada, e vou contar um pouquinho para vocês sobre o meu ponto de vista, essa trajetória, né? Inclusive até chegar nesse prêmio aqui. Então vamos lá. Bom, mas se você quer abrir uma lavanderia self-service, tem alguns pontos, né, alguns requisitos que você precisa, assim, bem básico do básico, né? Para que você, eu não estou falando nem ainda do nível de competição acirrada, mas assim, são coisas básicas que se você não tiver, na minha visão, você não poderia nem abrir, tá? Então, se você gosta desse tipo de tema, dá um like aí no vídeo, dá uma força para o canal, se inscreve no meu canal e compartilha com quem está pensando em abrir uma lavanderia self-service. Então, se você quer abrir uma lavanderia self-service, antes de tudo, você precisa checar alguns quesitos. Eu vou falar aqui sobre o meu ponto de vista, como eu já tinha dito, e é um ponto de vista de quem é franqueado, né, quem vive as dores aí e as angústias no dia a dia, tá? E de quem já passou por essa fase aí, eu, para quem não sabe, entrei como oitava unidade a ser inaugurada. Esse projeto está completando agora, que a gente iniciou todo o processo. 3 anos, né? A gente vai fazer 3 anos de loja aberta em janeiro. Então a gente tem bastante experiência, inclusive eu trabalho com alguns clientes que são franqueados, são meus colegas franqueados e clientes de outros. Então eu tenho bastante informação empírica e informação a respeito de dados também que a gente, digamos assim, a gente foi desenvolvendo o próprio, fomos desenvolvendo junto, né, o modelo de negócio da franquia é um modelo já vem pré-determinado, né, mas no final o franqueado ele acaba trazendo colaborações e trazendo outras experiências que o franqueador ainda não teve acesso, né, e essa franquia eu gosto muito porque ela são pessoas que a gente eh, confiou ali, confiou no know-how, né? E no meu caso, no meu perfil, né? Eu acho que você também tem que pensar se você tem esse perfil, um perfil mais executor, né? Que foi uma das coisas que a gente tratou agora nesse, nesse Aquamagic Summit, que se você não tiver um perfil de executor dentro do varejo, é muito difícil você se mover, né? Porque o varejo ali, o consumo B2C, né, que a gente costuma dizer, ele precisa se mover rápido, o mercado se move rápido, então é mais dinâmico que você precisa ter agilidade, né? Mas vamos para os pontos que eu vou elencar aqui em relação à abertura, né? Para você talvez refletir um pouco aí, botar no caderninho, se planejar. Escolha do ponto comercial. Eu vejo a escolha do ponto comercial é, para mim, talvez é a coisa mais importante, porque ponto comercial que não tem fluxo não tem caixa. É, então, eu vejo lavanderia self-service, né, assim como serviço de farmácia, assim como serviço de academia e posto de gasolina, acaba que as pessoas procuram o que está mais cômodo para elas, o que está mais ali dentro da região delas. Então, se você não tem um ponto de circulação, né, você vai ter necessariamente que compensar bastante em relação ao marketing, né? Porque eu vejo muita gente que coloca ali num ponto comercial que é mais ou menos, só que aí não faz essa compensação proporcional para dar visibilidade com tráfego, com outro tipo de mídia também, né? Mídia paga que consiga compensar a falta de um ponto de grande circulação. Então tem que pensar bastante nisso, né?
Outro ponto extremamente importante, né, se você decidir qual é o ponto comercial, o ponto é maravilhoso, tem grande circulação, você precisa fazer outros questionamentos em relação a esse ponto específico. As pessoas se sentem seguras no lugar? O local, tem grande circulação, mas ele fica muito escondido, é um ponto um pouco mais recuado, isso é um ponto de atenção na minha opinião, tá. Dentre a minha experiência, a experiência dos meus clientes que eu atendo aqui. Eh, Isso é, né, se as pessoas vão passa pelo local, mas elas conseguem enxergar o local, né, elas se sentem seguras. Eu tive um cliente que a gente até conseguia levar com tráfego pago, com mídia paga ali, através do Google Ads, a loja dele estava levando clientes, só que as pessoas a partir de determinado horário, elas não se sentiam seguras, ou outras não conseguiam estacionar o carro. Enfim, em grandes cidades existem reflexões que são diferentes das reflexões que você precisa fazer em pequenas cidades, como por exemplo, a minha unidade eu não preciso me preocupar com segurança até o momento, nem tanto, e nem a questão de estacionar, é um estacionamento que é livre. Um ponto até se preocupar também em relação à questão financeira, inicialmente do ponto comercial, é se esse ponto vai precisar de muita reforma ou de pouca reforma. Porque se esse ponto precisar de muita reforma, você vai ter que dispor caixa, né, despender caixa ali para fazer uma grande modificação nesse ponto, né, principalmente ali na parte é muito importante em relação ao ponto comercial você verificar a parte elétrica, com certeza a franqueadora ela vai não, ela deve te orientar nesse sentido, né, deve ter uma pessoa mais especializada, o técnico das máquinas, né, porque você vai fazer a aquisição de máquinas, e essas máquinas elas vão ter os requisitos, as recomendações técnicas que você precisa seguir, para você não ter dor de cabeça posterior. Se você faz uma coisa mal feita, você vai abrir a lavanderia e depois vai se frustrar porque vai ter que pausar, vai ter que parar a operação, né? Vai ter que continuar pagando aluguel, vai pausar a operação para poder consertar uma coisa de hidráulica ou de elétrica que você não viu ou que você não se atentou ali no início. Então você, nessa escolha do ponto, você tem que estar presente para tudo isso e para não ter prejuízo depois de ficar com a loja fechada tendo que fazer consertos, né. Mas ainda assim tem gente que, né, que se envolveu bastante e que, teve atenção a esses pontos, e tendo atenção a esses pontos, ainda assim você está sujeito a ter que parar tudo e fechar a loja por um tempo para dar manutenção. E aí isso leva ao segundo, a outra questão, né, você precisa ter atenção às questões de financeiro, você tem que ter rigor financeiro. Até compartilhar um pouco das anotações que eu fiz aqui, né. Você tem que ser rigoroso com as finanças, você tem que ter uma estrutura de custos o mais enxuta possível, né. Porque senão, enfim, você não vai sobreviver. Você tem que fazer muito caixa no início, porque imprevistos podem acontecer e eles vão acontecer, né. Não gaste, eu não recomendo nem ninguém, não gaste. Se você está na esperança de abrir uma lavanderia self-service e que ela vai nos 3, 5, 4 primeiros meses do primeiro ano, você vai usufruir daquilo. É um processo lento, é um processo de mudança de comportamento, então as pessoas não é porque você abriu a lavanderia que vai encher de gente ali imediatamente, você tem que fazer um trabalho muito próximo e você precisa estar preparado para não gastar. Se houver excedente de caixa, se houver um lucro eh, né, ali além do esperado, aí uma coisa, você vai planejar o seu caixa e você vai planejar ali sua distribuição de lucros, enfim, o que for conveniente. Porém, é importante que você espere que essa cultura ela ainda está sendo implantada, né. Hoje a gente teve informações ali no Aquamagic Summit, a gente tem informações que são 6.000 lavanderias desse tipo implantadas e tem-se uma projeção de 12.000. Não sei, vamos ver se essa projeção de 12.000 lavanderias instaladas no Brasil desse estilo, ela vai se concretizar de fato, né. Então, o objetivo de você ser rigoroso, tanto com a estrutura de custos, né, bastante enxuta, é você, ter sempre também capital de giro, porque você vai talvez precisar de uma manutenção um pouco mais especializada, né, porque essas máquinas, por exemplo, elas vêm na garantia e a garantia ela precisa de um técnico especializado e hoje não tem ainda muitos técnicos especializados nessa máquina. Você não vai pegar uma
um técnico qualquer e vai colocar para trabalhar com suas máquinas, porque você pode inclusive até perder a garantia. Aí esse assunto nos leva à questão da escolha do maquinário. Gente, o mercado, ele exige que o seu maquinário seja um maquinário profissional, né. O maquinário, ele tem que aguentar pancada, ele tem que aguentar a robustez, porque ele vai ser o seu companheiro nas horas difíceis. Você não faz ideia do que as pessoas fazem, quando não estão sendo observadas ou quando elas acham que não estão sendo observadas, né. Então existem muitas coisas, muitas situações ali, ao longo desses quase 3 anos de operação, que me dizem: o melhor maquinário vale a pena, tá. Se você não pode comprar o melhor maquinário que esteja disponível no mercado, não abra a sua lavanderia. Então, o maquinário ele precisa aguentar desaforo e tudo que for associado a esse maquinário, como elétrica e como hidráulica, tem que estar em, eh, consonância ali com o fabricante, com os técnicos, com a franqueadora, e esse know-how é por isso que eu gosto, como tenho, de novo, eu falo, eu tenho um perfil mais executor do que um perfil, mas também sou analítica, mas eu tenho um perfil mais, né, tudo que eu aprendo eu já quero colocar em prática. Eh, esse perfil executor esse perfil executor, às vezes, atrapalha e faz com que a gente ache que a gente pode aprender de tudo, né. No entanto, a gente precisa dar a César o que é de César, né, então a gente tem que colocar os pingos nos is e adquirir know-how com quem realmente entende e fazer as coisas que a gente é bom. Executar a estratégia, colocar a mão na massa, né, como tinha um palestrante ontem falando, colocar a mão na graxa e e fazer o seu melhor papel dentro desse perfil. Outro ponto também, né, a parte técnica, você precisa investir num projeto arquitetônico ali, especializado para esse tipo de negócio e ter apoio ali do técnico das máquinas, é como eu já falei, quanto da sua franqueadora e ter também um espaço de conversa, né. Então, como é uma coisa completamente nova, apesar de que eu sou da área de tecnologia, é uma coisa completamente nova no Brasil, uma tecnologia nova no Brasil. A gente estava até conversando com os fornecedores, né, alguns fornecedores, que estavam presentes ali no evento, a gente não faz ideia dos equipamentos e das automações por trás e das adaptações, né, que foram necessárias para que esse modelo fosse viável ali para pessoas que não têm esse background de máquina, background de engenharia química com produtos ali, para que pessoas comuns, né, pessoas que são advogados, pessoas que são, dona de casa, médico, enfim, pessoas de todas as áreas consigam colocar uma operação, eh, rodando, né, e aprender ali com o know-how da franqueadora. Então, para mim, valeu muito a pena, engajar nesse tipo de modelo de negócio. E por último, né, o último conselho aqui é a questão do público-alvo, que é muito a minha área. Então, eu vejo que a minha experiência, ela se complementou à experiência da franqueadora. Então, a gente teve inclusive uma comunicação mais voltada para determinados públicos-alvos depois, que eu trouxe algumas informações também, tanto dos meus clientes, quanto dos clientes, quanto da minha própria lavanderia, né. E até, essa compreensão do público-alvo, ela mudou, inclusive a comunicação visual, e influenciou enfim, em várias coisas, né, em post, em arte, a partir dos dados, né, a partir de quem é que realmente conversa com a marca, quem é que conversa com a franquia. Mas antes de tudo, quando você for abrir, você tem que ter o mínimo, por mais que você erre, você tem que ter o mínimo, uma ideia prévia de quem é o público-alvo, né. E você precisa também estar aberto a enxergar novos públicos-alvos, porque às vezes você tem um alvo ali e à medida, né, porque o mercado é dinâmico, a cidade é dinâmica, as pessoas vão e vêm, têm filho, vão embora, e é turista, não é turista, elas se mudam, então, a dinamicidade exige que você esteja aberta a encontrar também o novos públicos no meio do caminho, que foi o que aconteceu com a gente, né. A gente tinha em mente ali
a pessoa responsável ali pela roupa da casa, a roupa da família, que ela está muito mais presente, né? E a gente, ao longo do caminho, a gente foi descobrindo outros tipos de público bastante, com bastante necessidade, né, de lavanderia self-service. Então, você tem que se perguntar também, será que eu vou precisar, aqui já tem uma cultura no local, ou eu vou precisar implantar uma cultura no local? Eu estou disposto a pagar esse preço, né? Esse tempo de investimento, esse preço de me entregar e passar um tempo ainda implantando essa cultura é uma pergunta que você precisa se fazer e também com o tempo, né, à medida que for tendo movimento, você precisa se fazer se aquele público se o teu produto serve para aquele público. Aí é uma pergunta um pouco mais técnica, aí exige já uma análise de cohort, né, uma análise safrada para você perceber qual é a retenção, perceber qual é o churn, mas é um segundo momento, o momento agora é da gente falar se pontos que talvez algumas pessoas que queiram vender cursos aqui na internet estejam dizendo, falando apenas sobre faturamento, né? Mas até você chegar no faturamento, você tem que ter algumas reflexões anteriores, e eu acho que eu posso falar um pouquinho disso, né? Devido a alguns marcadores, alguns prêmios que eu ganhei, algumas colocações muito boas, inclusive improváveis, porque a minha está instalada numa cidade extremamente pequena e a gente conseguiu ter um bom desempenho mesmo com todas as adversidades, né? Então, eu gosto muito da analogia. Antigamente, muito antigamente, ninguém levava banho do pet, né? Banho do cachorro. O cachorro tomava banho em casa, né? Então, ninguém tinha esse hábito de levar o cachorro para o pet, colocar lacinho, gravatinha, etc. E quem não é da minha geração que é mais novo não vai perceber isso com tanta, né, mas ali os milênios, né, o pessoal da geração Z nem tanto, mas os milênios para trás, com certeza vão se lembrar que então, de onde é que saiu isso, né? De uma cultura que foi implantada, da mesma forma agora com a questão da lavanderia self-service, né? Eh, hoje em dia ainda está chegando no momento em que lavar roupa em casa vai ser um absurdo. Do mesmo jeito que você, eh, né, fazer outras coisas em casa, as pessoas não ter máquina de lavar, por exemplo, as pessoas já acham que é um absurdo, mas antigamente todo mundo lavava roupa ou no tanque ou no rio, no riacho, enfim. Então a gente tem uma mudança de cultura e eu acho que o empreendedor e a pessoa que tem esse perfil executor, ele tem que perceber essa mudança de cultura também e ter um pouco de paciência e acreditar, né? Porque a humanidade vai mudando, teu público local também vai mudando, é dinâmico e você precisa ter um certo grau de adaptação. Porém, o modelo de negócio, ele tem condições ali, ele tem um público muito mais amplo e você vai ver isso quando você implantar sua lavanderia, você vai ver que é muito mais além do que você imaginava que ia usar. Ah, porque minha cidade o pessoal não é informatizado. Mentira, isso não existe, está aprovado. A gente tem hoje, eu sou oitava e a gente tem hoje mais de 200 unidades e tem pessoas de 65 anos usando e dando aula para as outras pessoas, assim, é uma coisa hoje bem comum, né? Você tem mecanismos ali, dispositivos que as pessoas conseguem operar, que é quase que a gente chama ali um obafone ou olafone, esses telefones que tem uma letra grandona, assim. Então, a maquininha fala com você, daqui a pouco tem um IA conversando, tirando tua dúvida também. A gente está caminhando para isso e está caminhando de forma muito rápida, né? E eu gostei de uma analogia ontem muito legal que o palestrante Daniel Keller falou, que antes a gente nascia em casa, né? Então a parteira ia até a sua casa, então, e ela te, né, trazia o mundo ali. Antes a gente morria em casa, né? Hoje não é muito comum mais você ter ali, né, o momento do velório na sua casa. A gente também aprendia em casa, né? Então a educação era em casa, né? As pessoas, né, para ir para a escola, etc., de algumas décadas para cá. Então a educação, então, era em casa, né? A gente comia em casa, né? Nossa, antigamente você comer fora de casa era uma coisa assim, nossa, não, né? Todo mundo comia em casa. Hoje é muito comum, né? Você tá a trabalho, você tá com a vida atribulada, tem para todos os gostos, todos os bolsos, e aí você come fora de casa também, né? E por que não também
lavar roupa fora de casa, né. Então e eu quero deixar um plus aí, se você tem dúvida, se você quer: "Ah, eu vou onde eu vou investir meu dinheiro, onde eu vou investir meus esforços", se você tem dúvida, eu tenho uma dica adicional que ela foi extremamente útil para mim. Eu já estava procurando um negócio, para colocar meu tempo, para colocar minha atenção e para colocar o dinheiro, né. Eu acho que você tem que se fazer a seguinte reflexão, né. Você precisa escolher dentre as ideias que beneficie o maior número de pessoas, né, o maior número de pessoas possível, né. Eh, Às vezes o maior número de pessoas possível para o seu estilo de negócio, para o seu perfil aí de no seu perfil como pessoa, né, como trabalhador, né, como empreendedor, às vezes seu perfil é para atender 10 pessoas, às vezes seu perfil é para atender 1 milhão de pessoas. Então eu acho que de acordo com o que você tem, de acordo com suas condições, de acordo com sua personalidade, você tem que entender, onde é que você está se metendo e se aquilo realmente, examinar esse sentimento inicial, esse sentimento original, que eu acho que é uma coisa que eu compartilho muito com os meus clientes, né, quando a gente tem clientes há mais de 2 anos, quase chegando a 3 anos aí, e a gente chega nesse nível de conversa, né, ali não é só colocar a campanha no ar, não é só falar de dados, não é só falar de growth marketing, a gente chega nesse nível de conversa de que, sim, você precisa fazer um exame do sentimento original aí que você começou essa lavanderia e, se necessário, você tem que mudar de plano, né. Às vezes não é lavanderia self-service que vai me atender e eu tenho o prazer em atender essas necessidades aqui dessas pessoas, o maior número de pessoas possível, né. Então é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que está precisando dessas informações. Agradeço muito o comentário, se você tiver outras observações a fazer, outras perguntas também a fazer, essa aqui é um compilado das minhas experiências, das coisas que eu converso, né, com os meus colegas franqueados, com pessoas que chegam até mim, e me dá uma força nesse canal. Eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível.